você precisa juntar para abrir uma empresa? Muitas empresas fecham as portas nos 3 primeiros anos. Isso porque não tem um bom produto ou serviço, até tem um bom produto, mas o mercado ainda não conheceu, ou pela falta de capital de giro. Ou seja, nos primeiros anos, o dinheiro que entra não consegue superar as contas e as despesas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o capital inicial. O capital inicial é aquela quantia necessária para colocar uma empresa em funcionamento. Capital é sinônimo de dinheiro, então é simples, é o dinheiro no início da empresa. Então a dica número 1, coloque num papel ou numa planilha todo o valor de investimento, com máquinas e equipamentos. Vamos supor que você trabalha com serviços. Você vai precisar de computador, impressora ou abrir um restaurante, um fogão, geladeira, assadeira, formas. Produção, por exemplo, você vai precisar de máquina de corte, plotter e também valores com reformas. Por exemplo, você vai alugar uma sala toda em branco, você vai precisar fazer algum tipo de reforma para deixar ela com a identidade visual da sua empresa. Então, esses valores você também tem que contabilizar no seu capital inicial. Dica número 2. Para manter sua empresa nos primeiros meses, você ainda pode não ter cliente suficiente para pagar as suas primeiras contas. Então, você vai precisar de capital de giro, ou seja, a quantia necessária para manter a sua empresa girando, funcionando. Eu sugiro que você faça uma projeção de 3 meses a 1 ano para você se garantir bem e não ter que fechar as portas antes mesmo de entrar na jogada. Imagina uma casa de bolos sem farinha para fazer a produção do dia, por falta de capital de giro. Não tem como, né? Então, vamos lá. Como calcula a projeção da matéria-prima? Você escolhe fabricar bolo em casa por demanda. A Maria liga para você e fala assim: eu vou querer um bolo de chocolate. Aí, já tendo o pedido, você compra os ingredientes e produz o bolo, ou seja, produção sob encomenda, instruída por Toyota nas fábricas de carros da Toyota. Esse sistema de produção é conhecido como toyotismo. Dessa forma, você poderá ter um estoque menor, pois terá tempo de comprar conforme a demanda, e assim seu capital inicial poderá ser o mínimo necessário de matéria-prima. Mas se você abrir uma casa de bolos, por exemplo, você terá que produzir sem saber se alguém vai comprar para deixar no balcão, mais parecido com o sistema de Henry Ford, que já produzia carros antes mesmo de ter pedidos, tendo um sistema de produção conhecido como Fordismo. À medida que você vai vendendo, você começa a ter uma média de quanto sai por dia. Mas até que a venda seja de forma razoável, você terá que fazer bolos e esperar que as pessoas comprem, e até que se torne um padrão. Você poderá ter um prejuízo em relação aos que não venderam. Então, seria interessante projetar no seu capital inicial a matéria-prima que você terá que adquirir, mesmo que não haja vendas. Por exemplo, em um dia você vai fazer 12 bolos. Com meio quilo de farinha daria 6 quilos, R$4 o quilo, R$24. Em 3 meses você iria fazer 1.080 bolos e daria R$2.160 só de farinha. Em um cenário pessimista, você vai gastar R$2.160 se ninguém comprar. Claro que você pode fazer projeções de cenários melhores, utilizando 50% de vendas ou 80% de vendas e se basear neles. Para projetar o capital da matéria-prima, você precisa fazer isso para todos os produtos que são necessários para fabricar o seu. Aí você precisa de fazer então uma ficha técnica, que eu vou falar sobre isso numa próxima aula. Dica número 3. Projetar as despesas. Também aconselho projetar de 3 meses a 1 ano. Despesas como aluguel, energia, água, materiais de escritório e os impostos. Dica número 4. Projeção de despesas com pessoal. Você vai ter empregados logo de início? Se você tiver, vai ter que pagar mesmo que ainda não tenha vendas. Não esqueça de projetar um 12º de férias, o terço de férias, FGTS, um 12º de 13º e, se não for empresa do Simples Nacional, ainda tem o ISS patronal e a FAP. Dica número 5. A mais importante, que quase ninguém te conta e não leva em consideração: projetar o seu Prolabore. Se você não sabe o que é Prolabore, tem um vídeo explicando melhor sobre isso aqui no canal.
E se você está gostando desse assunto, já aproveita para se inscrever no canal para mais dicas super empreendedoras que vai te ajudar a não cometer os principais erros dos empreendedores e desistir dos seus sonhos antes mesmo de chegar lá. Agora que vimos as 5 dicas, vou te dar mais exemplos para fixar bem na sua cabeça e você pode conseguir aplicar no seu negócio. Um serviço, por exemplo, vou falar um específico para ficar mais claro, mas você pode abstrair e pensar isso na sua área. Vamos supor um dentista. O dentista terá um investimento inicial, por exemplo, de um equipo de R$ 15.000, uma mesa R$ 1.000, cadeiras, conjunto de cadeiras R$ 1.000, decoração para ficar legal ali R$ 1.000 e a reforma de R$ 10.000, um ar-condicionado R$ 2.000 e utensílios de dentista chutando uns R$ 5.000. Isso totalizou R$ 35.000, mais as despesas fixas mensais, que o aluguel de uma sala, R$ 1.200, energia R$ 150, água R$ 80, ISS fixo R$ 150. Então, por mês seria R$ 1.580, mais os custos variáveis com matérias-primas e insumos. Neste caso, o dentista vai comprar uma quantidade de materiais para os primeiros clientes, mas depois vai comprando conforme a necessidade. Então não precisa ter um estoque tão grande, irá considerar o mínimo para começar os primeiros atendimentos. E também, se você tiver a hora marcada, pode comprar o que precisa conforme a demanda. Então, como fica essa projeção? Primeiro, é necessário ter uma meta. A meta, para quem está começando, pelo menos tem que ser o número de clientes necessários para zerar a conta, ou seja, qual o valor mínimo para pagar todas as despesas, que é o ponto de equilíbrio. Vamos supor que esse dentista oferece os serviços de extrair o dente, que o preço é R$ 100. O custo com materiais seria R$ 30, então o lucro é só os R$ 70. Implantes, R$ 1.000, custo com materiais R$ 300, lucro R$ 700. Clareamento, R$ 800, o custo com material R$ 240, então o lucro R$ 560. Então, o lucro do serviço precisa ser maior que R$ 1.580, que é para cobrir as despesas, para manter, mas ainda tem que recuperar o que foi gasto com o investimento. Então, como é que fica a sua projeção do capital inicial? Primeiro, você vai considerar os investimentos em máquinas e equipamentos, que foi R$ 35.000. E depois você vai projetar esses 1.580, vamos supor, em 3 meses. Isso daria 4.740. Então, somando os 35.000 mais os 4.740, que seria assim uma possibilidade de não ter clientes nesses 3 meses, clientes nenhum. Quanto que você vai precisar em 3 meses? 39.740. Isso quer dizer que você pode ficar confortável sem ter nenhum cliente com esse valor. Mas é claro que você às vezes pode ter clientes no início e não precisar tanto desse capital de giro, né? E também você pode projetar isso para um ano, por exemplo. E você considerando os 1.580 vezes 12 meses, daria 18.960. Aí você soma esse valor com os 35.000, que daria 53.960. Então, quer dizer, se você já estiver chegando perto lá no final do ano e gastar todo esse dinheiro, quer dizer que em um ano você não conseguiu se manter. Então, quer dizer o quê? Que você teria que melhorar em marketing, outras práticas, né, para atingir os seus clientes e não utilizar todo aquele capital que você projetou. Claro que isso é para você ter mais tranquilidade, mas não é muito rentável você deixar essa empresa assim sem cliente nenhum em um ano, né? Aí algum problema tem no seu produto ou serviço e você tem que repensar o que é. Agora, se você vai viver da empresa, por mais força de vontade que você tenha de fazer dar certo, se você não tiver o dinheiro para pagar as suas contas, você vai ter que procurar outras fontes ou até mesmo retornar para um trabalho assalariado. Então, se você precisa do dinheiro das vendas para pagar as suas contas, você tem que projetar o pagamento do seu prolabore. Durante o período, neste caso, eu aconselho 1 ano e eu te ensino passo a passo como faz isso no mini curso que está aqui embaixo. Dica número 6. Além de todas essas projeções que falamos, você precisa projetar no seu capital inicial as despesas com marketing para as pessoas conhecerem o seu produto ou serviço. Será por mídias sociais, anúncios patrocinados, panfletos, anúncios em rádio?
Se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui e se você tem mais uma dica empreendedora, pode compartilhar aqui nos comentários. Até a próxima, um super beijo!